A gente está estreando aqui hoje um formato novo, que é uma mesa redonda, e não podia estar estreando de uma forma mais especial. Estou aqui com dois gigantes do mundo da hospitalidade. Eu acho que a gente vai ter que gastar um tempinho, vou ter que ler um pouco sobre vocês, porque o currículo realmente é impressionante. Fiquei aqui editando um bom tempo e assim mesmo vou ter que ler. Mas quero muito agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, é um prestígio que vocês estão dando para o nosso canal. E quero que depois vocês também falem do que vocês estão fazendo para a gente poder seguir o canal de vocês. Mas, enfim, a gente está aqui com o Paulo Mâncio, que é formado em Engenharia Civil, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, atua há mais de 18 anos na área de propriedades, design, engenharia e sustentabilidade da Accor no Brasil, assim como no desenvolvimento técnico do grupo na América Latina e é o vice-presidente sênior da América do Sul desde 2013. É professor do curso de pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores para o Mercado do Luxo, na Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, e já deu aulas e palestras nos Estados Unidos, Itália e Chile. Mâncio é ainda responsável pela concepção e curadoria do Design Technical Summit, que é considerado um dos principais eventos voltados ao mercado de hotelaria, que depois eu quero que você conte um pouquinho para nós, viu, Paulo? Combinado. Já participou também de diversas conferências internacionais sobre hospitalidade, sustentabilidade e inovação, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Implementou cerca de 400 hotéis e atualmente possui um pipeline com mais de 125 empreendimentos hoteleiros sob sua gestão executiva. Também já atuou na gestão de projetos e construção de complexos hoteleiros pertencentes a redes globais, como Meliá, Radisson e muitas outras. E é ainda conselheiro de diversas entidades e empresas. Isso resumindo muito, né? Agora eu vou falar. Prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada, viu, Paulo? Muito obrigada mesmo. Vou apresentar agora nosso conselheiro do Cidade 3, que é Eduardo Manzano, que também, com mais de 30 anos de experiência em arquitetura de hospitalidade, corporativa e planejamento urbano, foi diretor de importantes escritórios internacionais de arquitetura, como o Vo Associates e o Perkins Will, sendo responsável pela elaboração de projetos para as redes hoteleiras americanas e europeias, como Marriott, Hyatt, Hilton, Meliá, além de redes nacionais como Rio Quente, BHG, entre outros. Já participou também de mais de 70 projetos de hotéis no país. O cara é craque também. Atualmente é CEO e diretor de design do escritório EMDA Studio, em São Paulo, e vice-presidente de planejamento urbano do Instituto Smart City Business América. Ele é também professor de arquitetura hoteleira e corporativa do Instituto Europeu de Design e Universidade Roberto Miranda e gestão de marketing para arquitetos e designers na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM. Ou seja, temos muito que aprender com vocês dois nesses próximos meia hora. Hã? Eu sou amigo do Paulo há 20 anos. Então, vocês já se conheciam, né? Eu propus o bate-papo entre vocês, mas eu não sabia que vocês já se conheciam tanto. Há 20 anos já. Tempão já. Muitas conversas, muitos vinhos, muitas aulas juntos, viajamos juntos, aprendemos juntos, discutimos juntos, muita história nessa amizade. Então, eu queria que vocês dessem assim um tom um pouquinho mais pessoal. Como é que você chegou nesse currículo tão grande? Assim, conta um pouquinho para nós, Paulo, como é que foi chegar lá? Uau! Eu não estava esperando essa colocação, mas bom, uma coisa que permeia o meu currículo e permeia a minha vida como cidadão e como profissional, e eu acho que é ela que me ajudou a construir, chegar nesses achievements, nessas conquistas, tudo,
Eu acho que, primeiro, são os meus amigos. Então, amigos como o Edu, como você e como tantos outros, que a gente vai construindo e vai construindo relacionamentos que vão nos ajudando a indicar e sermos indicados, a dar um passo a mais na carreira. Então, dentro da Cor, eu, como normal, eu era um executivo de uma consultoria, eu era um gerente de projetos numa consultoria. Num determinado momento eu estava prestando um serviço bacana e me indicaram, e aí eu tinha um sonho de trabalhar na Cor. Eu sonhava à noite, eu sempre fui muito apaixonado e sonhador, e até hoje muito, muito forte essa característica em mim. Então, eu sonhava e até o dia que eu me dediquei tanto, fazia tão bem o meu trabalho, pelo menos eu tentava, e surgiu o convite, no primeiro momento não deu certo, no segundo momento deu certo. A questão de dar aula também, que você mencionou, tanto eu quanto o Edu Manzano, isso aconteceu em 2010 a primeira vez. Tocou meu telefone e um cara me ligou, o reitor de uma universidade, que é o Roberto Miranda, me ligou e falou assim: como vai? Boa tarde, Sr. Paulo. Você quer dar uma aula? E aí eu falei para ele: cara, eu adoraria dar uma aula, é um dos meus sonhos, eu tenho vários sonhos, né? Toda hora eu falo em sonhos porque eu sou um cara sonhador, etc. Mas eu tenho que ser honesto com você, eu nunca dei aula. Eu não tenho uma puta ideia do que é dar uma aula. E aí o cara falou: vem aqui, eu vou te ensinar a dar uma aula, você tem muito conteúdo, então vai somar a minha didática com a tua aula, e assim deu certo. Então, essas coisas foram acontecendo muito diante dessa minha vontade de crescer, vontade de aprender. Isso pauta muito a vida, né? Eu sempre falo uma coisa, que todos nós temos superpoderes. E eu gosto de perguntar isso: qual é o seu superpoder? O que te faz diferente, né? Eu acho que um dos meus superpoderes é esse tesão por aprender. Esse tesão por Curiosidade. Quem gosta muito de aprender, gosta muito também de ensinar. E eu acho que a aula, quando você está dando uma aula, e nós que damos aula para cursos de pós-graduação, MBA, são pessoas muito bacanas, e aquilo ali é uma troca tão intensa. Então, isso foi muito bacana. E para finalizar essa primeira explicação, a questão dos conselhos, mais recentemente, de entidades, de instituições, de empresas muito interessantes, porque quando você também vai ganhando uma bagagem, vai ganhando uma experiência e tem eu acho que fazer parte de conselhos de empresas tem dois chapéus importantes, né? Então, dois roles ou duas importantes missões. Uma é o conhecimento em si, e outra é a boa influência que você pode gerar para aquela empresa, as conexões que você pode trazer para aquela empresa, o abrir portas que você pode fazer para aquela empresa. Então, isso é muito bacana, porque quando você começa a ganhar essa envergadura intelectual, de conhecimento, também do conhecimento do mercado, você pode abordar isso. Então, um pouco desses caminhos, se eu pudesse falar, falaria 2, 3 horas, mas a gente não tem isso, de onde eu cheguei até agora, mas sobretudo com muita paixão. Sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Eu dou uma aula, eu me entrego, eu faço um projeto, eu sou extremamente exigente, eu me entrego, eu quero o melhor, eu não aceito mais ou menos. Eu sou aquele cara assim, eu não aceito água morna, assim. Para mim tem que esquentar, tem que ser intenso, é nítido, né? Isso é na minha cara, como eu já falo de uma forma muito intensa. Então acho que isso um pouco que pauta esse momento até agora. O olho tem que brilhar, né? Tem. E você, Eduardo, também jovem, mas já com uma carreira... Porque arquiteto costuma fazer assim sucesso bem mais velho, né? E eu estou vendo que você, como Paulo, também saiu correndo aí na frente. Como é que foi chegar até aqui? Olha, eu tenho o vírus que picou o Paulo é o mesmo vírus que me picou, né? Eu tenho uma curiosidade surreal pelas coisas, porque eu acho que a nossa função quando a gente vem nessa vida é fazer a diferença, né? Bom, eu com uma semana de formado em arquitetura apareceu uma oportunidade lá em Goiás
na antiga pousada do Rio Quente. Eles precisavam fazer um projeto, não tinha ninguém para assinar um projeto lá. E eu fui, assim, chegando ao meio-dia, num sábado, num Fokker 27 da TAM, de terno, né? Claro, nossa, uma semana de formado, primeira reunião com o cliente. Imagina eu chegando no Cerrado, ao meio-dia, no verão, né? Era fevereiro, de terno, né? Então já começou meio esquisito. Só que o vírus da hotelaria, segundos depois, me pegou, né? E hoje eu vou para 33 anos, agora para 33 anos, né, nessa área, né? Nesse meio tempo, eu fui executivo de várias empresas, como Eliane, Jotoco, Escriba, Giroflex, que foi quando eu conheci o Paulo, quando eu estava na Forma. Só que eu nunca larguei a hospitalidade. A hospitalidade é uma doença, e o Paulo vai concordar comigo. A gente é capaz de pegar um avião e ir para o Panamá só para conhecer um hotel e voltar, né? E isso é fato. E o que acontece é que a hospitalidade é um negócio tão mágico, né? Os projetos de hotéis, na escala de dificuldade, é o terceiro projeto mais difícil de fazer. Ele só perde para aeroporto e hospital, né? E hospital é muito parecido com hotel, em muitos aspectos. E é isso. Então, minha vida tem sido desenhar hotéis, discutir hotéis, estudar hotéis. E o Paulo é o culpado por eu ter descoberto uma coisa que é da aula. Foi o Paulo que me apresentou para o Roberto Miranda. Eu também nunca tinha dado aula, né? Olha só, e foi o Roberto Miranda quem me apresentou Eduardo Manzano. Então, é muito legal que esse círculo, né, essas pontas se encontram, né? As pessoas dizem que essas coisas acontecem porque o mundo é pequeno. Não, eu acho que essas coisas acontecem porque a gente conhece as pessoas certas, né? E eu me descobri dando aula, né? A energia que vem de volta do aluno não tem preço, né, Paulo? Aquela energia, energia que você dá e vem uma energia de volta do aluno, tanto que eu contrato ex-aluno para o escritório. É um dos melhores aprendizados que a gente tem, né? É um dos melhores aprendizados que a gente tem em termos de raciocínio, porque enquanto você está falando sobre um tema, o cara te pergunta de outro, você tem que rapidamente já pensar, elaborar a ideia e mais do que tudo, um bom professor é aquele cara que tem uma boa empatia, porque ele tem que entender a frequência do aluno e tem que responder aquilo para que aquilo seja palatável para aquele aluno, não só para mim. Então, isso é um treinamento super bacana. Sandra, eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que mencionar uma pessoa aqui, talvez você não conheça, é uma pessoa bem conhecida, um executivo bem conhecido de mercado, mas quem me apresentou para o Edu, que é um puta amigo nosso, que é o Flávio Batel. Eu preciso mencionar porque eu sei que o Flávio vai assistir uma hora essa live. O Flávio é executivo de uma grande companhia, foi executivo de várias companhias, mas foi ele que me apresentou o Edu. E eu sou grato às pessoas que me fizeram grandes coisas, que me apresentaram grandes pessoas, como o Edu. E, de fato, eu que apresentei. Ele nem conhece a história de eu apresentar ele para o Roberto Miranda. Um dia eu conto essa história mais em detalhes, porque ela é engraçada e é bem bacana. Mas eu precisava mencionar a questão do Flávio Batel, que é um amigo comum que me apresentou o Edu há 30 anos, há 20 anos. Espera aí que eu dei uma exagerada aqui. Eu era um recém-contratado colaborador executivo júnior da Cor. Ele já era um executivo importante, o Edu já era um executivo importante da Forma Giroflex, que era a empresa mais importante de imóveis do Brasil, uma das mais importantes da América do Sul, provavelmente. E aí tinha um amigo comum lá no meio do caminho que nos apresentou. Eu precisava fazer isso. Sorry de fazer essa introdução. É super bom. Logo, logo a gente traz ele para a roda e a gente faz um outro bate-papo com ele junto. Beleza. Acho que para a área financeira ele é imbatível, né? Mas vamos lá. Então, mas Eduardo me conhece há mais tempo, sabe o quanto eu acredito e aposto na história do compartilhar conhecimento, né? Eu acho que isso, quando você dá, você acaba recebendo, e é um pouco o que o Paulo falou, seja na sala de aula,
seja numa palestra. Eu acho que essa é a máxima da atualidade, é quando você está disposto a doar. E nós estamos aqui querendo compartilhar o que vocês têm de tão importante, de tão relevante, que é essa experiência, esse conhecimento de mercado. O que vocês podem nos dizer, podemos começar aí pelo Eduardo, o que você acredita, Edu, no seu ponto de vista, que vai mudar nos projetos de hotelaria a partir da pandemia? Eu acho que vai mudar tudo, e o Paulo acho que vai concordar comigo. Eu tô participando de lives e webinars todos os dias na América Latina inteira, tanto de fornecedor, como de arquitetos, como de rede hoteleira. E o bacana é que você acaba descobrindo umas coisas que você fala assim, putz, como é que eu nunca pensei nisso, né? Faz mais ou menos uma hora acabou um webinar com o pessoal dos Estados Unidos, junto com a turma do México, discutindo o mercado latino-americano. E uma das coisas que eles falaram, só vou dar um exemplo, né? Uma das coisas que eles falaram, e que claro, é óbvio, é a questão da limpeza do quarto. Hoje hoje já existe uma verdadeira obsessão na questão da questão sanitária, da questão da limpeza, a limpabilidade, a facilidade de manutenção e por aí vai. Só que eles falaram uma coisa hoje na live, que os móveis agora vão precisar ser facilmente movidos pela camareira para melhorar a limpeza. Então, os móveis serão móveis, né? Por quê? Ele não pode ser mais pesado, porque a camareira, se ela precisar trazer a mesinha ou trazer o criado mudo, ele não pode ser um trambolho que vai dificultar a limpeza. Eu não tinha pensado nisso. Uma outra coisa que tem se falado muito é a questão da bactericida e antifungicida dos acabamentos. Os materiais. Dos materiais, né? Então, tanto para piso vinílico, quanto para carpete, quanto para tecido, quanto para tudo. Né? E isso vai criar uma nova expertise no profissional de design, que se ele não entender de produto, ele está fora do mercado de arquitetura hoteleira. Ele vai ter que entender de produto. Não tem jeito. Acabou o improviso. Vou pôr essa cadeira porque ela é bonitinha. Não. A cadeira tem que ser bonitinha e tem que ser fácil de limpar. Ponto. Né? E isso vai mudar muito. Né? Questão do distanciamento social. Os Estados Unidos vão adotar 1,80 m entre as pessoas em restaurantes, em lobby, etc. Como é que faz um centro de convenções? Né? Como é que um centro de convenções, cada pessoa ocupa 1,05 m quadrado. Então, eu estou a meio metro do cara que está do meu lado. Mas aí, Eduardo, aí eu acho que cabe ao organizador, né? Talvez ele tenha que pular uma cadeira, não sei. E isso vai ser... Mas aí começa a não fechar a conta. Então, um evento que tinha 600 pessoas, se eu puser 300, começa a não fechar a conta. Começa a não ser lucrativo para o hotel ter esse tipo de evento. Ou ele vai ter que aumentar muito o ticket, daí ele vai na contramão da ocupação hoteleira, que hoje a gente está esperando que as ocupações vão ser muito baixas. Mas, então, resumindo... Só um parênteses. Eu acho que isso não é para sempre. Essa vida é pontual, porque vírus por vírus temos dezenas e dezenas, tem muitos. Eu acho que agora é o momento do contágio, que as pessoas têm que evitar essa aproximação de 1,5 m. Você não pode ficar o resto da vida a 1,5 m de distância de todo mundo. Depende, porque se realmente as pandemias vierem a partir de agora em ondas, né, que é uma coisa que está todo mundo comentando, a gente vai ter meses super bacanas e meses totalmente desesperadores. Agora é uma situação totalmente nova. A gente não tem ideia como é que vai ser. Agora, vai mudar, com certeza. Os projetos todos vão mudar. O hotel vai ter que ser repensado, o restaurante repensado, o lobby vai ser repensado. E eu acho que é um desafio. Às vezes as pessoas me acham meio poliana, mas eu acho que esse desafio é muito excitante em
pensar soluções para um problema desse tamanho. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho isso muito bom. E você, Paulo, como é que está vendo o futuro pós-pandemia na hotelaria? A primeira coisa que eu estou vendo aqui é o fundo do Edu, que é demais. Tem um projeto, o cara é foda, né? Eu ia O cara quer comentar. esnobar a gente. O cara botou um projeto lá só para dar uma esnobada na gente. É um quadro do Mu Carvalho, gente. Puta vida, que legal. Super Eu acho o seguinte, que a verdade mesmo, que a gente não sabe quase nada. Ninguém sabe muito dessa nova maneira que a gente vai viver. E a maneira mais inteligente que a gente deve olhar é para a coisa óbvia, olhar para quem a gente vai servir, que é o ser humano, que é o nosso cliente. E a gente vai começar a ver qual é a única certeza que nós três temos dessa crise do Covid. Se agora, em junho, flexibilizar essa história toda, essa papagaiada toda do político, flexibilizar, a gente só tem uma certeza, que nós estaremos com medo. Sim. Nós estaremos com medo. Depois vai acalmar esse medo. Então a gente tem que trabalhar o máximo para mitigar medo. Os nossos projetos serão muito impactados para tudo que relaciona a medo. Vou te dar um exemplo. Buffet. Como é que as pessoas vão se servir em restaurante em buffet? Com você falando e caindo gotícula no buffet. Não vai existir mais. Comida por quilo. 60% dos restaurantes no Brasil atendem a classe média. 70% desses 60% são por quilo. Não vai funcionar mais, porque as pessoas vão ter medo de pegar Covid comendo aquilo lá. Então, eu vou te dar esses exemplos. Número 2, a gente tem hotel no mundo inteiro, e depois eu vou exemplificar para ficar bem claro. Eu não vou falar só de coisas etéreas. Eu quero descer no planeta Terra. Uma das coisas que está acontecendo, por exemplo, na Ásia. 100% dos nossos hotéis na Ásia já estão abertos e já estão com 40, 50 pessoas. As pessoas estão usando, é como o Starbucks, elas estão entrando, pegam o café e não querem mais ficar dentro da loja. Elas não querem ficar com aglomeração. Então, a gente vai ter que ressignificar esse hotel. Quando você diz que isso vai acalmar esse medo, concordo com você. Mas uma coisa não vai acalmar, que veio para ficar, o mundo digital. Então, essas convenções mencionadas pelo Edu e o que você comentou, agora não vão ser mais somente presente. A gente aprendeu esse negócio que a gente está usando agora, que é plataforma digital. Todo mundo está conectado e achou super fácil aqui. Espera-se que 40% da ocupação nos próximos 2 anos dos grandes eventos vão deixar de ser presencial e vão ser digital. Portanto, compondo uma nova conta, onde parte vai estar dentro lá no local da convenção e outra parte vai estar atendendo via webinar, via Zoom, via Google, via Teams, via outra parte, para compor essa conta. Caso contrário, realmente não fecha a conta. O que é mais inteligente agora é a gente olhar para o nosso cliente e começar a olhar como que a gente mitiga o medo dele. A gente está trabalhando profundamente. Nós montamos um material operacional gigante para ver recepção, porque desde o momento que você entra na recepção com o seu cartão de crédito e tocou na máquina, em tese, você pode pegar o Covid. Em tese. Não estou falando que você vai pegar. Então, você tem que tentar mitigar aquilo. O que a gente está vendo? Check-in 100% sem toque. Como que você faz isso 100% eletrônico? A lei brasileira não permite. A lei em alguns países permite. Como você faz no avião. Você vai, imprime teu papelzinho no avião, já leva e já entra no avião. Aqui no Brasil não é possível você entrar num hotel sem assinar, porque a delegacia não permite, porque tem um problema com menores. A gente está trabalhando nesse sentido. Os restaurantes, todos eles vão ter uma preocupação muito grande com relação a buffet. O buffet tem que ser totalmente coberto. E tem 2 coisas que estão falando com uma grande confusão. Higienizar é uma coisa, sanitizar é outra coisa. Vou te dar um exemplo real. Você lava na tua casa um talher normal, eu faço aqui na minha casa também, normal. Você lava o talher, tudo bem? A gente lava o talher em casa
com água fria. A não ser que você tenha a máquina de lavar louça, normal, você lava com água fria e usa no dia seguinte. A vida inteira a gente fez isso. Água fria não mata o vírus. O que mata o vírus é 85 graus. E essa norma já é existente. Então, a gente tem que fazer agora valer a norma para higienizar e sanitizar. São essas várias coisas que a gente vai fazer nos apartamentos, nos restaurantes, nos bares, nos check-ins. Tudo onde houver interação humana, a gente está trabalhando e está mexendo. Se eu acho que isso depois vai voltando ao normal, eu acho que vai voltar. A vida vai voltar num normal, um normal mais diferente, etc. O que estão chamando de novo normal, tá tudo normal. Mas eu acho que vai haver uma composição da vida digital dentro da nossa vida. Nada substitui, no meu ponto de vista, o toque humano, a conversa humana. Nada. A gente pode fazer todo digital. O mundo digital está assim. Ele está empinado e ele está crescendo. A gente pode ter uma conversa longa sobre isso. Mas nada substitui o toque humano, a relação humana, os olhos, o sentimento, a experiência humana, o paladar, o amor, o sentimento, um beijo, um abraço. Nada, pelo menos ainda não, nada que substitua que eu saiba. Eu acho que não. E nem vai existir. Então, vai ser uma combinação entre o digital e o lado humano. Isso da melhor maneira possível e um mundo com muito mais proteção. Vou te dar um exemplo, outro exemplo real. A gente lembra que há 25 anos atrás não existia toda aquela segurança nos aeroportos e hoje é uma segurança extrema depois do ataque de 11 de setembro de 2001. E hoje a gente dá graças a Deus. Às vezes é chato passar naquele monte de raio-x, mas a gente dá graças a Deus. Porque quando passa, você fala, uau, aqui eu estou relativamente seguro, eu estou bem. Vai ser a mesma coisa. Para finalizar, o que a gente está trabalhando também nessa linha? A gente está trabalhando nesses protocolos de higiene, limpeza e proteção. Isso vai ser uma mudança grande. E, sobretudo, a gente vai fazer uma certificação, como se fosse um selo. E se fala muito no mundo esse label, que é um label do hotel. Ah, aquela padaria ali tem um selo de qualidade, tem um selo de sanitização. Eu vou ali, eu me sinto bem. Vou dar um exemplo bem real. Ah, o Pão de Açúcar. Não, no Pão de Açúcar eu me sinto bem. Naquele lugar ali, aquele lugar ali é perigoso. Então, a gente também está criando todos os protocolos, procedimentos, mudanças nos projetos, mas, sobretudo, no final também, a gente vai ter um selo de qualidade. As grandes companhias estão fazendo isso, as aerolíneas estão fazendo isso. Imagine pegar um avião. O avião é o berço de bactérias e vírus. Eles estão trabalhando profundamente nesse protocolo de limpeza, de sanitização e de mudanças. Eles estão vendo mudanças nas posições de cadeiras, eles estão vendo como proteger melhor, sobretudo por um tema, pelo medo, para mitigar esse medo, para dar conforto ao seu cliente, para o cliente voltar a usar aquilo lá. Então, esse é um pouco do overview. Claro que o detalhado é muito mais intenso do que isso, mas é um overview que eu vejo muitas mudanças. O Paulo tá coberto de razão. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o medo eu acho que é o agente transformador, né? Eu tenho certeza disso. Só para ilustrar um pouco o que o Paulo falou, eu soube ontem que a rede Four Seasons aboliu o buffet de café da manhã. Vai ser à la carte o café da manhã no Four Seasons. E a arrumação do quarto vai ser opcional. Você sabia, Paulo, no Four Seasons? Nós também. Só vai arrumar o quarto se você quiser. Se você não quiser que a pessoa entre no quarto para arrumar, estou falando um Four Seasons, eu não estou falando um hotel pequeno, né? Nem um hotel independente. Então, essa é uma preocupação muito grande. E, resumindo tudo isso, quem for profissional, o profissional e que tiver processos profissionais como a Accor, como as grandes redes, são os caras que vão voltar a se recuperar mais rápido depois de toda essa confusão, sem dúvida. E eu acho que, para fechar, não defendendo nós três que trabalhamos dentro disso, eu sempre digo, né? Eu vou fazer uma parte à sua pergunta, Sandra. Me permita para falar sobre arquitetura.
como eu dou agora 10 anos, dou aula no curso de pós-graduação de arquitetura, vários alunos já formados, eu sempre disse que a arquitetura é um elemento, é uma linguagem, é um trabalho fundamental para o sucesso ou insucesso de N negócios, para não dizer todos os negócios. Porque ali na mão do arquiteto é o cara que está pensando, está colocando, ele está, através dos traços dele, ele está colocando toda a inteligência ele está aportando inteligência naquela edificação, naquela matriz, que no futuro vai chamar matriz arquitetônica ou projeto arquitetônico. A arquitetura, mais uma vez, vai ser cabal, vai ser super importante dentro dessa definição. E eu divido com você, eu entrei na Cor há 20 anos, né, trabalho há muitos anos na Cor, tantos projetos, etc. E quando eu entrei na Cor, eu não entendia como eles davam tanta importância para a arquitetura. E a arquitetura é parte da cultura francesa, da cultura europeia, de valorizar como usar melhor os ambientes, como interagir com os ambientes. A arquitetura promove encontros, a arquitetura promove conexões. E foi uma escola para mim essa promoção da arquitetura. Então eu fiz essa parte que eu acho que é pertinente, uma vez que nós temos a arquitetura como job, como missão de vida, para dizer mais uma vez da relevância desse tema em momentos como esse, em momentos pós-Covid. Eu acho que a gente já passou pela fala de vocês já mencionaram a questão do que tem acontecido nos outros países, especialmente na Ásia, né, Paulo? Que já dá para ter eles já estão enfrentando a segunda fase da pandemia. Eu queria que você mencionasse mais algum exemplo que vocês já receberam informação e que pode servir de orientação para nós, que ainda estamos nessa primeira fase. E tem algumas coisas bem desculpa, mas tem algumas coisas. Desculpa, pode falar. Sandra, não, depois o Eduardo pode mencionar o que vocês estão vendo que já aconteceu em outros continentes, que vamos passar por isso, ou que já são medidas default que tem que entrar nos projetos, né? Ótimo. Me perdoe por interrompê-la. Imagina. Uma das coisas interessantes, até interessantes, curiosas e às vezes até engraçadas, né? Eu vou te contar primeiro a mais curiosa e depois até uma que não é tão curiosa. Mas uma das coisas que estão acontecendo na Ásia é que o turismo internacional, basicamente, os hotéis já estão 50%, 60% ocupados. Então, isso é um dado importante e já robusto. Não são 5% de ocupação, não são 10%. A gente imaginava 10% de ocupação. Já estão com 60%. Hotéis de 400 apartamentos já estão com 240 apartamentos ocupados. Isso é bastante, isso não é pouco. Mas 90%, 100% disso de turismo local. Não, deu uma parada no turismo internacional. Então, as pessoas estão fazendo muito mais viagens localmente. Dando um exemplo real. Você está aqui em São Paulo, você está no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, você vai até Itu, você vai até Guarujá, você vai até Campos do Jordão. Por quê? Porque é onde você pode ir dirigindo, num lugar que você está tranquilo, você está relativamente seguro. Você bota a tua família dentro do carro, que é um lugar seguro. Você vai até o lugar, você curte da maneira segura e volta seguro. Então, esse é um primeiro aspecto muito relacionado à segurança. Um segundo, mais curioso, porque é também muito verdade que o Covid, com a quarentena aí de 30, 40, 60 dias, a gente já está indo para 60 dias aqui no Brasil, aqui em São Paulo, também é verdade que muitos casais que nunca tinham convivido tiveram problema de convivência. Então, os hotéis, é verdade, e até com todo respeito isso, agressões de parte a parte. Então, os hotéis... Isso é lamentável, extremamente lamentável, indiscutivelmente lamentável, mas nós acolhemos muitos desses homens ou mulheres que tiveram esse tipo de problema. Então, esse tipo de necessidade de hotel, mais uma vez, eu sempre digo que o hotel é um elemento, é um equipamento da sociedade, é um equipamento de uma cidade, de uma smart city. O hotel tem um papel importante dentro de uma cidade. E um terceiro exemplo legal de compartilhar com você também, muita gente, também aconteceu,
muita gente que passou esses 30, 40, 60 dias muito estressadas. Então, hotéis, a gente normalmente tem mais ocupação em hotéis de negócios do que de lazer. É bom lazer, mas negócio é sempre mais forte. Aconteceu isso. Por quê? Porque as pessoas estavam tão estressadas que elas queriam passar um final de semana no Guarujá, no Rio de Janeiro, elas queriam passar... Então, tem hotéis nossos de lazer que estão com uma demanda tremenda. A gente tem um hotel super legal aqui de lazer no Itu, bem pertinho de São Paulo, 100 quilômetros, 1 hora, lotado. Em agosto, setembro, a gente já está com uma busca tremenda nesses hotéis. Então, a gente viu esse fenômeno das pessoas desconfinando. E elas desconfinando muito nesse tentar liberar esse estresse vivido, um pouco de trauma, muita gente traumatizada, às vezes mais leve, às vezes mais intensamente. Então, algumas curiosidades que aconteceram aí na Ásia e que vem acontecendo. Ontem o pessoal dançando na rua na Itália. Engraçadíssimo, né? O pessoal dançando na rua na Itália, mas é o pós-estresse, né? Eu vou fazer um parêntese. Eu que trabalho muito com o marketing de experiências, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nada nunca vai substituir o tomar um vinho junto com um amigo, olho no olho, bate-papo, fisicamente presentes, né? A gente até criou um happy hour virtual, a gente tem feito algumas experiências virtuais que bate-papo é sempre muito bom, mas pessoalmente a experiência de oferecer uma noite inesquecível para o seu cliente, num bate-papo, num jantar, ou para o seu amigo, ou para o seu marido, não há nada que vai substituir isso. É verdade. Mas eu acho que, da mesma forma, nós estamos buscando saídas com segurança, mas que o marketing vai ter que retomar. Marketing, eu acho que marketing e arquitetura são as duas ferramentas mais importantes da atualidade para a gente mudar esse status quo. O marketing, do ponto de vista da economia, é o que vai ajudar as empresas a retomarem o quanto antes. Não acho que esse prejuízo vai ser recuperado, mas, no mínimo, retomar comercialmente, isso, marketing vai ser fundamental. E, infelizmente, não acho que o marketing de experiências, assim, esse que eu estou acostumada, vai ser tão rápido retomarmos, mas... Eu acho que não, Sandra. Né? Eu acho que não. Eu vou discordar um pouco de você. A gente está há 60 dias meio que enclausurado nas nossas experiências caseiras, etc. Eu acredito, e algumas pessoas acreditam, que vai haver assim que a coisa começar a ficar mais liberada, mais solta, vai haver uma ansiedade por experiências para as pessoas. Deus te ouça. Não, isso é fato, né? Para recuperarem o atraso, entre aspas, é violento. Só para você ter uma ideia, no dia seguinte que Wuhan, na China, voltou a ter uma vida normal, vamos dizer assim, a região da China onde está Wuhan vendeu 15 milhões de dólares em bolsas Hermès. Ah? As pessoas é uma loucura. Desesperadas, é uma loucura. Desesperadas para comprar. Com fila, né? Imagina a fila. Consumo da vingança. Em conversa com o diretor de uma rede americana, eles também estão esperando mais ou menos isso. Alguns resorts não tiveram nenhuma reserva cancelada para o segundo semestre, e resorts caros, né? Os resorts com preço mais baixo tiveram, sim, algumas reservas canceladas, mas vai haver uma onda de consumo rápida, violenta, para quem tiver dinheiro, quem continua empregado, evidentemente. Uma coisa que é importante, isso que vem em contribuição com o que o Paulo acabou de falar, a próxima onda do turismo vai ser a onda rodoviária, com certeza. Né? Com certeza. Então, destinos até um pouco mais longe, como Foz do Iguaçu, o sujeito vai arriscar e vai para lá. Né? Que acontecia antes, né, Edu? Que antigamente se fazia isso.
O cara Então, ia para Bariloche de carro, né? É meio uma loucura hoje fazer, mas as pessoas faziam isso. não, e Foz está contando com isso. Foz foi a primeira cidade do Brasil a abrir a hotelaria de alguma forma, né? Faz 2 semanas. Então, Foz, Olímpia, Campos do Jordão, apesar que estão vendendo quase todos os hotéis em Campos do Jordão, Rio Quente, todos esses destinos conhecidos por você pegar um carro e ir, vão ser os primeiros. A segunda onda de turismo, que vai acontecer perto de dezembro, já é regional aéreo. Isso eu concordo com você, Eduardo, se a indústria da aviação não se mexer. E eu acho que eles vão se mexer, para provar para nós que você não vai se contaminar. Então, eles devem chamar a engenharia, alguém para ajudar a tirar esse mito do foco de vírus, de bactérias, porque não sei se é um mito, na verdade, acho que é uma verdade, não é um mito, mas eles têm que resolver esse problema. Isso, assim, agora, se eles não resolverem esse problema, vai reforçar o medo de andar de avião. O problema não é só esse, viu, Sandra? É a questão operacional dos aeroportos e das companhias aéreas, né? Esse bicho avião, esse bicho aeroporto é uma coisa um pouco complicada para você voltar a ter uma normalidade de fluxos, né? O Paulo adora falar de fluxos comigo, a gente sempre fala sobre isso. Essa questão dos fluxos nos aeroportos, como é que isso vai ser retomado, é um outro bicho, mas é consenso que a primeira onda de hotelaria vai ser a rodoviária, de turismo vai ser rodoviária, e mais para o final do ano a regional aérea. Isso é um consenso do mercado. Bom, rapazes, eu queria, antes de encerrar, que... Ah, não. Como assim? Não, temos mais, já estamos mais de meia hora, mas eu quero que vocês preparem aí o seu encerramento, falem mais alguma coisa que julgarem necessário que eu não perguntei. Antes de encerrar, queria que o Paulo também nos falasse sobre o summit dele, como é que foi isso, que loucura foi aquilo, o que vocês estão planejando, assim, você já criou essa marca da inovação, né, que é tão associada à tua imagem pessoal. Conte para nós, Paulo, como é que vocês fizeram e o que vocês pretendem fazer agora. A Accor é uma empresa, sempre foi, inclusive é considerada em francês, a gente tem nomes para dizer quando uma empresa ou pessoas são muito tradicionais, então era muito engraçado do jeito que a gente falava. E há uns 7, 8 anos atrás, a Accor atravessava uma grande crise de identidade. Normalmente, crises de identidade acontecem normalmente quando você é muito líder, você está numa zona de conforto e você não faz quase mais nada, porque você já sabe, eu já sou bom mesmo, não sei o quê, e até muito da cultura francesa, não sei o quê. E ela começou a perceber que o cliente dela tinha começado a abandonar a Accor. E a Accor começou a descer a ladeira em todos os aspectos, perdendo a identidade, perdendo a força econômica, etc. E durante esse período, que aconteceu mais ou menos em 2012, 2013, ou seja, 7, 8 anos atrás, nós tivemos a troca de 2 CEOs até que entrou o atual CEO da Accor, que é um guru, um cara que eu admiro, é uma inspiração para a minha carreira e que eu adoro trabalhar com gente inteligente. Eu tenho essa coisa desde pequena, assim, de focar, de aprender, de olhar, de escutar. Então, esse cara entrou e ele estabeleceu uma nova rota para a Accor. E uma dessas rotas, dos pilares dessa rota, que ele colocou que o design era parte do criador de experiências dos clientes. Para dizer a verdade, a primeira vez que ele falou isso, há 7, 8 anos atrás, eu não tinha uma puta ideia do que era isso. Honestamente, eu não sabia, eu cuidava disso. Eu era muito jovem, tinha acabado de me tornar vice-presidente de uma das maiores companhias do mundo, um dos cargos mais importantes aqui. Eu cuidava dessa disciplina, não tinha uma puta ideia do que era. Sabe por quê? Porque a gente já tinha o design todo mastigado. Eu recebi os padrões da França e eu era muito bom em pegar aquilo lá e fazer bem aqui. Mas eu não tinha o processo cerebral, intelectual de transformar aquilo. E a gente percebeu que não funcionava mais fazer daquela forma. A gente tinha que fazer uma coisa totalmente diferente, com várias diferenças. A primeira delas, a mais óbvia. É muito bacana essa coisa do brasileiro. O brasileiro é meio vira-lata, então ele admira o americano, ele admira o italiano, ele admira o francês.
cara, uma das coisas mais importantes é a gente ter a nossa cara, a nossa identidade. E a gente começou a trabalhar profundamente nisso. É uma história muito longa, mas a Cor começou a investir muito nisso. Eu, pilotando essa história, comecei a fazer muita coisa relacionada a design localmente, trabalhar os nossos produtos, quando eu digo, são as bandeiras da Cor, e aquilo começou a ficar muito intenso. E a gente já estava fazendo muita coisa, até nós já recebíamos algumas premiações relativas a isso, mas o mercado não identificava. Ela continuava imaginando que a Cor era uma empresa extremamente tradicional. Até um dia que eu falei assim, cara, a gente tem que conversar com esse mercado. O mercado são todos os players. A gente tem que falar, os arquitetos têm que saber e tem que ter tesão para trabalhar com a Cor. Os investidores, que é a comunidade econômica, que investem no hotel, tem que entender esse novo lance da Cor. Os projetistas têm que entender essa história. Todos os stakeholders envolvidos, o mercado imobiliário tem que entender que a gente está investindo em inovação, em arquitetura, em design, colocando isso em alto ponto em termos estratégicos da Cor. Aí eu montei esse evento e eu me lembro entrando na sala do Patrick, meu chefe, CEO da Cor, falando assim, olha, eu tenho essa ideia, não sei o que lá, e de cara ele falou, manda ver. Ele falou, só que te dou peço uma coisa, ou faz bem feito ou não faz. E, puta, falou a palavra certa que eu queria ouvir. Eu fiz, e aí montei puta time com pessoas brilhantes. Eu tenho uma engenheira, a Zilka, que me ajudou a construir tudo isso. E ficou um evento, até a primeira vez que a gente fez, foi em 2016, há 4 anos atrás, foi um barulho tão grande de mercado, rede de televisão, entrevista, premiação, não sei o que lá, se tornou um dos eventos mais bacanas do ano. A gente, logo depois, acabou entrando no calendário da Design Week, do Lauro Andrade, você sabe quem que é, Sandra, etc. Foi super bacana também ter entrado nisso. O Green Building Council, que é uma das maiores organizações relacionadas à sustentabilidade, eu tive uma aproximação, ganhei um prêmio mais importante do mundo de sustentabilidade através do Green Building. Ou seja, eu estou resumindo aqui, mas foi uma jornada super legal e, sobretudo, o objetivo central era comunicar aquilo que a gente estava fazendo e que as pessoas percebessem que aqueles temas, design, arquitetura, inovação, sustentabilidade, depois a gente inseriu F&B, que é a questão dos alimentos e bebidas, a gente trouxe também para esse pacote, que as pessoas percebessem que esses temas eram temas relevantes para a Cor e para os nossos projetos. Foi aí que surgiu, foi muito legal. Eu, dentro desse evento, eu coloquei uma premiação, acabou se tornando uma das principais premiações do ano também. Grandes arquitetos internacionais ganharam. Em 2018, eu fiz uma premiação de mérito ao que eu considero meu mentor em termos de arquitetura, que é o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos ganhadores do maior prêmio de arquitetura do mundo, um gênio da arquitetura. Enfim, então essa é um pouco da história do Summit. É bem maior do que isso, mas enfim, é um pouco do que para chegar, né, nesse evento. Este ano aqui, eu estou pensando como que a gente vai fazer isso e muito provavelmente o evento desse ano deve ser digital, porque até então a gente não tem como trabalhar ele de outra forma. Mas eu dou notícias logo mais que a gente tenha o formato. Ele seria físico, nós estávamos todos programados para fazê-lo em agosto, já tinha uma data que era no dia 18 de agosto. Não tem como trabalhar esse é um evento que ele é tão grande, tão complexo, que ele precisa ser preparado desde janeiro. Na realidade, a gente lançou o evento que ia rolar agora em novembro do ano passado, mas eu tive que dar um step back, eu tive que já comunicar que provavelmente ele não vai sair, mas eu ainda estou pensando na hipótese de fazer ele de forma online, eletrônica, através de uma plataforma. E vocês dois são meus convidados, com certeza, para me ajudar a construir esse sonho.
Eu não posso estar mais inchada, como dizia antigamente. Eu estou muito orgulhosa de ter vocês dois nessa primeira mesa redonda, que, aliás, faz parte de um projeto maior, que depois a gente vai te contar. Por enquanto ainda não podemos, né, Eduardo? Mas a verdade é que, no fundo, a gente se aproxima daqueles que a gente mais admira. E eu venho acompanhando o Paulo, até brinquei com ele esses dias, que a gente já é amigo de infância sem nunca ter conseguido realizar nenhum dos projetos que a gente tem tentado. Hoje é o primeiro que a gente realizou. É ou não é? É Esse verdade, encontro é está verdade. sendo programado há mais de um ano. Tem uma coincidência, meu filho foi fazer intercâmbio, um intercâmbio frustrado, porque ele foi faz 3 meses, 2 meses, ele foi para a Espanha, e Uhum. Um mês depois que ele estava lá, veio a pandemia, e aí ele ficou em dúvida se ele ficava, se ele voltava. Aí o melhor amigo convidou ele para ir para a França, para ficar hospedado na casa de uma família, cuja família são os nossos melhores amigos, são brasileiros que moram Nossa. há muito tempo. E você não tem ideia de quem seja, é o Paulo Salvador, que trabalhou com você. Nossa Senhora. Então, assim, Puta amigo meu. Puta amigo meu. puta amigo nosso. Então, assim, Que tem Ana, um projeto super legal que a gente está usando, a gente está estudando juntos. Ele é um guerreiro, esse cara é um guerreiro, cara esse cara é um genial, inteligente. genial, diferente, intelectual. Eu gosto de pessoas assim, intelectual, cara profundo. Então, e a mulher, Sonhador também, sonhador pra cacete. super, a mulher dele, para você ter uma ideia, é a Ana Romano, que lá é Anitta Sim. Romano, artista plástica, arquiteta de formação. Então, assim, o mundo conspira para a gente estar sempre próximo daqueles que a gente é fã. Então, assim, quero que o Eduardo faça as considerações dele derradeiras, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou absolutamente orgulhosa de ter vocês dois aqui na nossa tela. Obrigada, viu, Paulo? Edu? Bom, eu tô em casa, né? Eu tô com você, Sandra, que é uma pessoa absurdamente querida. A gente está constantemente na mesma vibração de ficar inventando moda, né? E já um tempinho. O Paulo, que é um cara com quem as nossas conversas, eu aprendo muito e eu tenho certeza que ele aprende muito também. É troca. A gente tem uma preocupação técnica sobre o bicho hotel que poucos têm. Isso eu te digo do fundo do coração. A gente tem não adianta o hotel ser bonitinho, o hotel tem que parar em pé, né? O hotel é um negócio como qualquer outro. E a gente o Paulo, a gente já engatou umas conversas de ficar, né, rodando. E isso é muito bom, porque isso gera evolução, né? A gente evolui como profissional e evolui como ser humano. Eu queria agradecer a oportunidade, Sandra. Eu sou, desde o primeiro momento assim que você inventou Cidade 3, super fã das tuas ideias. Cidade 3 é um acontecimento, foi um acontecimento, agora na segunda edição. Segunda e meia, né? Vamos chamar assim, né, Sandra? E quanto ao Summit do Paulo, eu fui em todos, né? É verdade. Depois Claro. Depois eu conto do Paulo virando James Bond, mas isso é uma outra história. Mas, enfim. Obrigado Então, por... olha, eu tô achando, Edu, eu tô sentindo que essa mesa redonda aqui vai rolar um segundo tempo. Vai. E a gente vai continuar conversando. E já que você vai contar segredos meus, eu também vou contar segredos teus. Imagine 2 apaixonados por arquitetura, Sandra, andando em Barcelona, visitando as obras do Gaudí, a casa dele. 2 crianças babando, a gente não sabia para onde a gente olhava. Fomos ver um dos hotéis mais interessantes de Barcelona juntos. Ficamos apaixonados pelo projeto
o Edu trouxe parte desse projeto para o Brasil e fez um projeto pensando, inspirado nele. Então, o negócio a história não falta. História é bacana. Falando sobre arquitetura e coisas bacanas não falta. É verdade ou não é, Edu? Opa! Está decidido. Eduardo está com um projeto que ainda não podemos revelar, mas é um projeto que já encampa esse próximo encontro nosso. Combinado, Eduardo? Fechado. Eu ia propor a mesma coisa. Então tá. Amigos queridos do meu coração, muito obrigada. Vão pensando na pauta do próximo, porque dessas duas cabeças tem muitas e muitas ideias que a gente pode tirar daí.